No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo e viu as faixas de linho deitados no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, que aqui se faz presente nesta paróquia de São Francisco de Assis, caros internautas que nos acompanham através do meio de comunicação, povo de Deus em geral. O Senhor ressuscitou, como disse, aleluia. Prestem bem atenção, meus caros irmãos e irmãs, esse momento histórico da fé do cristianismo. Até então, antes de Cristo, depois de Cristo, melhor dizendo, ninguém tinha notícia que alguém morria e tornava a viver. É por isso que, para os crentes de ontem, de hoje, também do amanhã, quem sabe, tem dificuldades imensas a respeito da ressurreição do Senhor. E é preciso que a gente entenda, compreenda isso. É preciso que a gente também tenha consciência daquilo que os profetas nos haviam falado antes de Cristo, e hoje o que é que os apóstolos nos falam a respeito de tal acontecimento. Na Idade Antiga, lá atrás tem um historiador, meu colega lá atrás, e na Idade Antiga ele fazia a mumificação das pessoas para ficar mais tempo, para a família conhecer, aquelas múmias lá, né, estranho, mas nunca queria ter vida de novo. Mas hoje, Cristo não é uma múmia, não, de forma nenhuma. Ele venceu a morte foi vencida pelo próprio Cristo. Ele desce à mansão dos mortos, que nós chamamos de infernos, e lá vai anunciar aqueles que havia antes morrido sem Cristo, em ver Cristo, para eles retornar a viver. À toa não foi que o apóstolo Paulo, que São Lucas, no Atos dos Apóstolos, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Pedro, que era o chefe dos apóstolos,
assim nomeado por Cristo, ele chega a dizer assim: olha, vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Meus queridos irmãos, é notório que notícias boas quase ninguém quer espalhar, mas notícias más, todo mundo quer inventar um ponto, não é verdade? Ou um conto, né? E isso faz com que a gente entenda muito bem o significado da palavra de São Pedro nesses termos. Se vocês estão esquecidos do que aconteceu com Jesus de Nazaré, desde a Judéia até a Galileia, eu vou lhes comunicar. Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com Espírito Santo e com poder. Então, não é uma pessoa qualquer. Por isso que a leitura do profeta Isaías, quando o Senhor entrou na sinagoga, naquele dia de sábado, ele vai dizer o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para anunciar a salvação aos pobres e pregar o evangelho da salvação, curar os doentes e anunciar o ano da graça do Senhor. Então, essa unção, que a palavra Cristo já significa ungido, é necessário que se tenha como ponto de partida esse aviso, essa alerta, esse despertar na linguagem de São Pedro. Olha, nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e também lá em Jerusalém. O que foi que eles fizeram? Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, sexta, sábado e domingo, está aqui, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. E se esse Jesus foi ressuscitado no terceiro dia, é para mostrar também para a gente que um dia também nós ressuscitaremos junto com Ele. O salmo de resposta é um salmo de exultação, de alegria, de exclamação. Vai dizer o quê? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. O dia em que o Senhor ressuscitou entre os mortos. Alegre-se, exulte, porque Ele venceu a morte, está vivo e não morre mais. Aí depois vem São Paulo escrevendo uma leitura, uma carta à comunidade dos Colossenses, que ele vai dizer assim: olhe, se ressuscitaste com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Eu acredito que vocês já assistiram, ou se não assistiram ainda, assistam ou escutem aquela pregação do Padre Léo. Não sei se vocês, com esse tema, olhar as coisas do alto. Uma coisa que ele fala profundamente e dá um exemplo do pé de bambu. A altura que tem um bambu da terra para cima, tem da terra para baixo. O bambu deita até o chão, mas ele não se quebra. Não é verdade? O bambu deita até o chão, mas ele não se quebra porque ele tem consistência. Ele tem profundidade. Assim também, segundo o Padre Léo, ele diz que assim é o cristão de verdade. Quando o cristão é um cristão de verdade, as tempestades,
as dúvidas, as confusões, as críticas, as encrencas, as arengas, acontece na família, na sociedade, no lar, na igreja, mas você está firme, porque você construiu a sua vida na rocha firme, na pedra angular que foi rejeitada pelos pedreiros. Aí depois tem também a sequência. O que é a sequência, gente? É uma continuidade das leituras santas que só acontece em Pentecostes e também na ressurreição do Senhor. Se canta a sequência. Olha o primeiro estrofe que dizia: cantai, cristãos, afinal. Afinal, vamos cantar. Salve, ó vítima pascal. Cordeiro inocente, o Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco. O que é um aprisco, gente? Quem cuida de ovelha sabe o que é um aprisco, né? Um aprisco é um curral. Por isso que ele diz o quê? Eu sou a porta das ovelhas. Nesse aprisco só entra quem Deus quer. Mas esse aprisco também na linguagem Vaticano II é o templo, é a igreja. É onde todas as ovelhas se reúnem em busca de um só pastor, para ouvir uma única voz. Deixando a sequência, partiremos para o evangelho de hoje. Esse evangelho tão conhecido, que a gente tanto maltrata a coitada da Maria Madalena. Rotulamos ela como uma prostituta, mulher de programa. É uma chave de leitura totalmente errada, gente. O que é que eu quero saber da vida de quem quer que seja, gente? Pelo amor de Deus. Da vida de vocês, cuide a vocês. E da minha, cuido eu. Não é assim que te fala? Não é assim? A gente faz na leitura, sem ter um texto, um contexto e um pretexto, e começa a falar coisas que não deve. Essa Maria Madalena recebeu tanta graça diante de Deus, que nem a mãe de Jesus o viu primeiro ressuscitado, mas sim Maria Madalena, para dizer para nós o quê? O seu pecado estão perdoados. Você não é uma excomungada, você não é uma miserável qualquer, você é uma filha, porque você aderiu o meu peregrinar, aderiu o meu caminhar, aderiu a minha verdade, juntou-se aos meus discípulos, caminhamos juntos, e foi você a primeira que eu lhe dei a graça de me ver depois de ressuscitado. Correto? Então, o que é que fala aqui? No primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana não é amanhã não, gente, amanhã já é o segundo dia, que é segunda-feira. O primeiro dia da semana é domingo, porque amanhã é segunda, então se é segunda, já é o segundo dia. Então, no primeiro dia da semana, que é domingo, não foi no sétimo dia não, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Eu não sei se aqui no Piauí, se tem um costume, quando a gente enterra um ente querido, a gente fica com aquela saudade, 7 dias, né? Terceiro dia, aquele mal-estar, quer ir no cemitério, visitar, não é verdade? E não foi à toa com Maria Madalena, não. Ela perdeu o seu mestre e Senhor Jesus Cristo na sexta-feira, ficou naquele silêncio, naquele luto, mas no terceiro dia ela teve a iniciativa: eu vou ver o lugar onde colocaram o meu mestre. E lá se vai Maria Madalena, coitada, ainda de madrugada, foi tomada de um certo espanto tremendo, porque as outras Marias também acompanhavam, e ficava dizendo uma para a outra: nós não temos força, a pedra é muito grande, como é que vamos afastar essa pedra?
O intelecto falou, mas o espiritual realizou. Certo? E de repente ela vai com essa lembrança, o que fazer? Mas chegou lá, encontrou aquilo que ela nunca pensou de ter visto, de ter encontrado. Viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ao susto. Já pensou se nós enterrássemos um parente nosso, seja lá no mausoléu, ou mesmo na cova no chão, no terceiro dia, rompesse a pedra do mausoléu, ou a cova se abriu todo dia por completo, e cadê o homem? Cadê a mulher que nós enterramos aqui? Vocês corriam, não corriam? Ia dizer para todo mundo: olha, roubaram o corpo de fulano, ciclano e beltrano. Não quero nem saber, vou dar para a polícia, vou buscar onde tiver. Ora, morreu, sepultamos, é nosso, vamos buscar. Deixa a terra comer. Exatamente foi isso que Maria Madalena também teve essa noção. Então, ela saiu o quê? Correndo. Quando a gente escuta Lucas, que Maria saiu às pressas, quando recebeu o anúncio do arcanjo Gabriel, que seria a mãe do Salvador, ela não correu, saiu correndo, subiu a montanha para dizer a Isabel que estava grávida. Assim também agora é essa outra Maria Madalena, não Maria mãe de Jesus aqui, mas agora Maria Madalena, sai correndo e foi encontrar com quem? Primeiro, Simão Pedro. Por que Simão Pedro, gente? Porque Maria Madalena sabia muito bem que o Senhor Jesus entregou o pastoreio, entregou o governo do discípulo na pessoa de Pedro, o chefe. Foi dizer para Pedro e também o outro discípulo, que aqui está a pessoa de João, evangelista. E São João faz questão de dizer assim: aquele que Jesus amava. Ora, Jesus escolheu Pedro para ser o chefe do grupo, mas ele amava muito, era o apóstolo João. Uma outra chave de leitura. Então, o que aconteceu aqui? Lá vai eles. Tiraram, aí lá vai reclamação de Maria Madalena, quando viu Pedro e João. Olha, meus irmãos, tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. As línguas fofoqueiras, né? Diz que Nosso Senhor apareceu a Maria Madalena, porque a mulher tem a língua grande. Fofocou, de repente a notícia chegou no mundo inteiro. Coitada das mulheres, não tem nada a ver, né, gente? Só para dizer, coitada das mulheres fofoqueiras. Tem nada a ver. Isso é uma piada de mau gosto, tá certo? Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Aí Pedro, já careco, coçou o couro da cabeça. Danou-se. Que fez que eles fizeram? Essas mulheres estão delirando, já estão ainda meio chorosa, nem luto por causa de Jesus, mas vamos lá. Saíram. Pedro e João acompanharam as mulheres. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram até o túmulo. E ao chegar no túmulo, saíram no pique só, os dois corriam juntos, mas João era mais novo, chegou primeiro. Pedro, mais velho, estava mais cansado, chegou por último. João olhou assim: está aqui não mesmo. Pedro chegou, pulou no túmulo, porque Pedro era todo doido mesmo. Pedro era assim. Pedro pulou no túmulo e não viu nada a não ser os panos mortuários. É esse pano que ainda hoje a ciência não descobre que é o santo sudário. Assim, olha, 2 milhões de histórias, né? Essa história que até hoje
A ciência vai lá, vai cá, vai lá e vai cá, vai lá e vai cá. Não diz que não seja o pano de Jesus. Beleza, tá bom, detalhe. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Esse pano enrolado, que nós chamamos de sudário, foi aquele pano grande que José da Arimateia envolveu Jesus para sepultá-lo. Correto? Então, e aqui diz o seguinte, deixa eu ver aqui onde estou. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado em lugar à parte. Já parei. Então entrou também o outro discípulo, no caso de João, que tinha chegado primeiro no túmulo, mas não entrou. Depois que entrou, ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. Olha o bando de apóstolos de Jesus como que era. Pedro, que nega. Iscariotes, que trai. Não é verdade? Tomé, que diz, só sei se é verdade se eu colocar a mão no lado aberto dele. Era o grupo de Jesus. Será que é diferente de nós, gente? Não, meu irmão. Nós também, muitas das vezes, somos como que um João, um evangelista, e um Tomé. Se eu não ver com meus olhos, se eu não tocar, não vou acreditar. Vamos ver isso domingo que vem. Tá certo? Então é preciso, meu irmão, acreditar nesse fato, não um fato histórico, mas um fato salvífico, que o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a terra não saboreou a sua carne, mas o Pai o levou antes de, como é o nome de purificação, né? Da carne? Esqueci o nome mesmo, né? Pois bem, por isso que é importante que a gente, meu irmão, minha irmã, saiba acreditar mais, da forma mais clara, que esse Jesus Cristo, que nós o matamos com os nossos pecados, pelos nossos pecados também ele foi morto, mas ele volta vitorioso e não morre mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.